Terceiro, infância de Joana d'Arc. Ao som plangente do Ave Maria, vibra a memória sua e do céu irradia. Saint-Yves d'Alvedre. Ao pé das colinas que bordam o Mosa, algumas choupanas se grupam em volta da modesta igreja. Para cima e para baixo, verdes campinas se estendem, que o riozinho de límpidas águas rega. Ao longo das vertentes, sucedem-se plantações e vinhedos, até a floresta profunda que se eleva qual muralha em frente dos outeiros. Floresta cheia de murmúrios misteriosos e de gorjeios de pássaros, donde surgem por vezes, de improviso, os lobos terror dos rebanhos, ou os homens de guerra, saqueando e devastando, mais perigosos que as feras. É Dom Remy, aldeia ignorada até então, mas que pela criança, a cujo nascimento assistiu em 1412, se vai tornar célebre no mundo inteiro. Lembrar a história dessa criança, dessa donzela, constitui ainda o melhor meio de refutar os argumentos de seus detratores. É o que antes de tudo faremos, apegando-nos, de preferência, às circunstâncias, aos fatos que hão permanecido na obscuridade, alguns dos quais nos foram revelados por via mediúnica. Numerosas obras, primores da ciência e da erudição, se têm escrito sobre a Virgem de Lorena. Longe de mim a pretensão de igualá-las. Este livro se distingue de tais obras por um traço característico. Ilumina-o, aqui e ali, o pensamento da heroína. Graças às mensagens obtidas dela, em condições satisfatórias de autenticidade, mensagens que se encontram sobretudo na segunda parte do volume, ele se torna como que em eco de sua própria voz e das vozes do espaço. É por semelhante título que se recomenda a atenção do leitor. Joana não descendia de alta linhagem. Filha de pobres lavradores, fiava a lã junto de sua mãe, ou guardava o seu rebanho nas veigas do Mosa, quando não acompanhava o pai na charrua. Nota do autor: J. Fabre, Processo de Reabilitação, título 1, páginas 80, 106, etc. Não sabia ler nem escrever. Nota do autor: ver, por exemplo, J. Fabre, Processo de Reabilitação, título 2, página 145. Ignorava todas as coisas da guerra. Era uma boa e meiga criança, amada por todos, especialmente pelos pobres, pelos desgraçados, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. Contam-se a este respeito anedotas tocantes. Cedia de boa mente a cama a qualquer peregrino fatigado e passava a noite sobre um feixe de palha, a fim de proporcionar descanso a anciães extenuados por longas caminhadas. Cuidava dos enfermos, como por exemplo do pequeno Simon Mosnier, seu vizinho, que ardia em febre. Instalando-se-lhe à cabeceira, velava-lhe o sono. Cismadora, gostava à noite de contemplar o céu, rutilante de estrelas, ou então de acompanhar de dia as gradações da luz e das sombras. O sussurrar do vento nas ramagens ou nos arbustos, o rumorejo das fontes, todas as harmonias da natureza a encantavam. Mas a tudo isso preferia o toque do sino. Era-lhe como que uma saudação do céu à terra. E qualquer que fosse o acidente do terreno onde seu rebanho se abrigasse, lá lhes ela ouvia as notas argentinas,
as vibrações calmas e lentas, anunciando o momento do regresso, e mergulhava numa espécie de êxtase, numa longa prece, em que punha toda a sua alma, ávida das coisas divinas. Malgrado a pobreza, achava meio de dar ao sineiro da aldeia alguma gratificação para que prolongasse, além dos limites habituais, a canção de seus sinos. Nota do autor: Ver J. Fabre, Processo de Reabilitação, título 1, página 106. Penetrada da intuição de que sua vinda ao mundo tivera um fim elevado, afundava-se pelo pensamento nas profundezas do invisível, para discernir o caminho por onde deveria enveredar. Ela se buscava a si mesma, diz Henri Martin. Nota do autor: Histoire de France, título 6, página 140. Ao passo que entre seus companheiros de existência, tantas almas se mantêm fechadas e, por assim dizer, extintas na prisão carnal. Todo o seu ser se abre às altas influências. Durante o sono, seu espírito, liberto dos laços materiais, se libra no espaço etéreo, percebe-lhe as intensas claridades, retempera-se nas possantes correntes de vida e de amor que aí reinam, e ao despertar, conserva a intuição das coisas entrevistas. Assim, pouco a pouco, por meio desses exercícios, suas faculdades psíquicas despertam e crescem. Bem cedo vão entrar em ação. No entanto, essas impressões, estes cismares, não lhe alteravam o amor ao trabalho. Assídua em sua tarefa, nada desprezava para satisfazer aos pais e a todos aqueles com quem lidava. Viva o trabalho, dirá mais tarde, afirmando assim que o trabalho é o melhor amigo do homem, seu amparo, seu conselheiro na vida, seu consolador na provação, e que não há verdadeira felicidade sem ele. Viva o trabalho! É a divisa que sua família adotará e mandará inscrever-lhe no brasão quando o rei a houver feito nobre. Até nas insignificantes minúcias da existência de Joana se manifesta um sentimento muito vivo do dever, um juízo seguro, uma clara visão das coisas, qualidades que a tornam superior aos que a cercam. Já se reconhece ali uma alma extraordinária, uma dessas almas apaixonadas e profundas que descem à terra para desempenhar elevada missão. Misteriosa influência a envolve. Vozes lhe falam aos ouvidos e ao coração. Seres invisíveis a inspiram. Dirigem-lhe todos os atos, todos os passos. E eis que essas vozes comandam. Ordens superiores se fazem ouvir. É-lhe preciso renunciar à vida tranquila. Pobre menina de 17 anos, deverá afrontar o tumulto dos acampamentos. E em que época? Numa época bárbara, em que quase sempre os soldados são bandidos. Deixará tudo, sua aldeia, seus pais, seu rebanho, tudo o que amava, para correr em socorro da França, que agoniza. A boa gente de Vaucouleurs, que se apiada de sua morte, que responderá: foi para isto que nasci. A primeira visão se lhe produziu num dia de verão ao meio-dia. O céu era sem nuvens e o sol derramava sobre a terra, modorrenta todos os encantos de sua luz. Joana orava no jardim contíguo à casa de seu pai, perto da igreja.
escutou uma voz que lhe dizia: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequenta a igreja. Nota do autor. Naqueles tempos, o catolicismo era a forma religiosa mais espalhada e quase a única, mediante a qual poderiam as almas unir-se a Deus. Eis porque o espírito que se anunciava sob o nome de São Miguel, subordinando-se às vistas do século para melhor atingir o seu fim, não podia ter outra linguagem. Ver mais adiante a mediunidade e a ideia de religião em Joana d'Arc. Põe tua confiança no Senhor, continuou. Nota do autor. Henri Martin, Histoire de France, título 6º, página 140. Ficou atônita, mas levantando o olhar, viu, dentro de ofuscante claridade, uma figura angélica que exprimia ao mesmo tempo a força e a doçura e se mostrava cercada de outras formas radiantes. Doutra vez, o espírito arcanjo de São Miguel e as santas que o acompanhavam falavam da situação do país e lhe revelam a missão. É preciso que vás em socorro do Delfim, para que por teu intermédio ele recobre o seu reino. Nota do autor. Henri Martin, Histoire de France, título 6º, página 142. Joana, a princípio, se excusa. Sou uma pobre rapariga que não sabe cavalgar nem guerrear. Filha de Deus, vai, serei teu amparo, responde a voz. Pouco a pouco, seus colóquios com os espíritos se tornavam mais frequentes. Não eram, porém, de longa duração. Os conselhos do alto são sempre breves, concisos, luminosos. É o que ressalta de suas respostas nos interrogatórios de João. Que doutrina te revelou São Miguel? Perguntam-lhe. Sobre todas as coisas, dizia-me: sê dócil e Deus te ajudará. Nota do autor. J. Fabre, Processo de Condenação, 7º Interrogatório Secreto, página 174. Isto é simples e sublime ao mesmo tempo e resume toda a lei da vida. Os espíritos elevados não se comprazem nos longos discursos. Ainda hoje, os que podem comunicar com os planos superiores do além não recebem mais do que instruções curtas, profundas e marcadas com um cunho de alta sabedoria. E Joana acrescenta: São Miguel me ensinou a bem proceder e a frequentar a igreja. Com efeito, para toda alma que aspira ao bem, a inteireza nos atos, o reconhecimento e a prece são as condições primeiras de uma existência reta e pura. Um dia São Miguel lhe diz: Filha de Deus, tu conduzirás o Delfim a Reims, a fim de que receba aí sua digna sagração. Nota do autor. Processo, título 1, página 130. Santa Catarina e Santa Margarida lhe repetiam sem cessar: Vai, vai, nós te ajudaremos. Estabelecem-se então, entre a Virgem e seus guias, estreitas relações. Nos seios de seus irmãos do paraíso, vai ela cobrar o ânimo necessário para levar a termo sua obra, da qual está inteiramente compenetrada. A França a espera, é preciso partir. Aos primeiros albores de um dia de inverno, Joana se levanta e, já tendo preparado a ligeira bagagem, um embrulhozinho e o bastão de viagem, vem ajoelhar-se ao pé do leito em que ainda repousam seu pai e sua mãe, e silenciosa
murmura em prantos um adeus. Recorda nesse momento doloroso as inquietações, as carícias, os desvelos da mãe e os cuidados do pai, cuja fronte a idade já curva. Pensa no vácuo que a sua partida abrirá na amargura de todos aqueles com quem até ali partilhar a vida, alegrias e dores. Mas o dever ordena: não faltará a sua tarefa. Adeus, pobres pais. Adeus, tu que me encheste de tantos desassossegos por teres visto, em sonho, tua filha na companhia de gentes de guerra. Nota do autor. J. Fabre, processo de condenação, terceiro interrogatório secreto, páginas 142 e 143. Ela não procederá conforme as tuas apreensões, pois que é pura, pura como o lírio sem mácula. Seu coração só conhece um amor, o de seu país. Adeus, voa Valcouleurs, diz ao passar pela casa do lavrador Gerard, cuja família era ligada à sua. Adeus, Menguete, disse a uma de suas companheiras. Adeus, vós todos com quem convivi até hoje. Houve, entretanto, uma amiga de quem evitou despedir-se, a sua querida Rauviette. Os adeuses, por demasiado comoventes, a abalariam talvez, e ela precisava de toda a coragem. Nota do autor. J. Fabre, processo de reabilitação. Título 1. Depoimentos de 3 amigas de Joana. Depoimentos de 6 lavradores. Joana partiu em direção a Burey, onde habitava um de seus tios, para lá ganhar Valcouleurs e a França. Aos 17 anos, partiu sozinha, debaixo do céu imenso, por uma estrada semeada de perigos, e Dom Remy nunca mais tornou a vê-la.